Aqui estamos, esse é o meu primeiro vídeo da quarentena, sem aquele estúdio, aquela estrutura que a gente monta geralmente para os nossos vídeos do Última Divisão. Agora, por um tempo, os vídeos vão ser da minha casa, da casa do Alan, da casa do Júlio. A gente não imaginava alguns meses atrás que estaríamos nessa situação, né? Que até existia quem previsse uma possível pandemia para parar o mundo, mas a gente foi pego de surpresa. E, bom, é a primeira vez que a nossa geração enfrenta algo assim, mas a gente sabe que não é uma coisa totalmente sem precedentes, né? Não é uma coisa inédita na história da humanidade, pelo contrário, a gente tem muitos casos de pandemias, e a última que a gente teve com possível de comparar, né, o jeito que o mundo se mobilizou, foi a gripe espanhola em 1918, pegou também um pouco de 1919, e é justamente esse que é o tema do vídeo de hoje, porque naquela época já existia futebol. O coronavírus é a segunda pandemia da história do futebol, mas em 1918 e 19 a gente já tinha futebol, um futebol bem diferente, um futebol amador, o mundo não era tão globalizado, o peso do futebol era outro, mas a gente teve futebol, o futebol foi afetado pela pandemia da época, infelizmente a gente teve morte de jogador, a gente teve um lado bem trágico, mas também no final desse vídeo vai ter uma mensagem positiva, acreditem. Vou contar toda essa história depois da vinheta. Não por um acaso eu escolhi vestir hoje essa camisa da Atalanta, esse terceiro uniforme que eu acho belíssimo. Afinal, a Atalanta vai ser para sempre um time com o seu nome relacionado à pandemia do coronavírus, independentemente do que acontecer daqui para frente. A gente não sabe como é que a Champions League vai acabar, vai ter outros capítulos dessa história, mas até aqui o que a gente tem é que a Atalanta era um time, um time pequeno, médio da Itália, que vivia o seu momento mais importante da história num mata-mata da Champions League contra o Valência, ganhou por 4-1, passou, mas muitos dizem que esse jogo Atalanta e Valência na Itália foi um dos episódios que ajudou a disseminar o coronavírus na Europa, tanto na Espanha quanto na Itália, que são dois dos países mais atingidos. Bérgamo, a cidade da Atalanta, virou um epicentro da doença também. Enfim, é muito triste isso, né? Um time que a gente sempre gostou, a Atalanta, a gente já fez programa contando curiosidades sobre a Atalanta nesse momento importante, mas acabou que se juntaram as duas coisas, é muito triste. E a gente não sabe como é que vai terminar essa temporada de 2020. A gente já fez um vídeo falando sobre os estaduais, quem seria o campeão se os estaduais acabassem. Enfim, a gente não tem a menor ideia de como isso vai acabar. E fazendo umas ponderações, né? Quando eu disse que essa pandemia do coronavírus é a segunda pandemia enfrentada pelo futebol, sim, a gente já teve caso em 2009, a gripe suína, os times mexicanos saíram da Libertadores, em 2002, 2003 a SARS gerou efeitos no futebol asiático, teve seu impacto lá no futebol asiático, mas tudo coisas muito regionais, né? Por mais que tenham sido doenças que tiveram casos em mais do que um país, mas não se compara à pandemia do coronavírus de agora, os efeitos que isso teve para a humanidade e para o futebol, e também não se compara à gripe espanhola. E vale a gente falar um pouquinho sobre a gripe espanhola, né? O que foi, é bom esclarecer que essa gripe não surgiu na Espanha, apesar do nome sugerir isso. Ninguém sabe direito como é que surgiu, né? Mas dizem que pode ter sido nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China. Tem várias correntes de estudo para definir onde se originou essa gripe, mas fato é que o que ajudou muito a gripe espanhola a se alastrar foi a Primeira Guerra Mundial, e a Espanha era um país neutro nessa guerra, e portanto a imprensa espanhola podia noticiar a gripe, né, o vírus que estava se espalhando pelo mundo de forma imparcial, era uma fonte mais confiável sobre a gripe espanhola. E por isso a gripe ganhou o nome de espanhola, porque a imprensa espanhola cobria muito bem a gripe. Bom, foi uma coisa desastrosa. Tem fontes que dizem que
um quarto da população mundial na época se contaminou, o número de mortes foi na casa dos milhões, tem lugar que fala 20, lugar que fala 50, lugar que fala até 100 milhões de mortos pela gripe espanhola. Não é uma coisa muito precisa, isso é uma das coisas que diferenciam o coronavírus e a gripe espanhola, a falta de precisão nas fontes. Afinal, faz muito tempo, era um outro mundo, mas do que a gente pôde pesquisar, a gente então vai falar como a gripe espanhola afetou o futebol. Eu tenho que parar de enrolar, entrar logo no tema do vídeo, mas antes só um último comentário. Peço desculpas pelo enquadramento do vídeo, a câmera vai balançar um pouco, a câmera vai ficar torta em alguns momentos, é porque uma das dificuldades que eu tô tendo para gravar de casa é o tripé que eu arrumei, que não é nada firme. Enfim, espero melhorar isso para os próximos vídeos, mas nesse primeiro peço compreensão. Vamos falar então sobre a gripe espanhola e começar pelo Brasil. A gripe espanhola já tinha feito muitas vítimas em todo o mundo quando chegou no Brasil em setembro de 1918. Mais ou menos que nem o coronavírus, né? Que surgiu na China, já tinha feito muitas vítimas na Ásia e na Europa, quando teve os primeiros casos no Brasil. Foi igual com a gripe espanhola, tudo indica que o que trouxe o vírus para o Brasil foi um navio vindo da Europa, que fez paradas em cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Então os primeiros casos foram nessas cidades, mas depois o vírus se alastrou pelo Brasil inteiro e aí teve impacto no futebol. No Rio de Janeiro, por exemplo, o campeonato estava a 2 rodadas do fim, quando o Fluminense, que liderava o torneio, foi um dos times que pediu à Liga Metropolitana, que organizava o Campeonato Carioca na época, que interrompesse o campeonato, né? Afinal, o próprio Fluminense tinha jogadores doentes, jogadores que não poderiam entrar em campo porque tinham contraído a doença. E o campeonato foi interrompido e nesse meio tempo a gente teve o triste caso do jogador do Fluminense, Archibald French, que morreu vítima da gripe espanhola. O Archibald French ele era filho do britânico William French, que foi o primeiro presidente da história do Bangu, e ele fez sua carreira no Bangu, tinha acabado de se transferir pro Fluminense em 1918, fez só 12 partidas pelo time e não resistiu à gripe espanhola, mas o Flu tinha outros jogadores que pegaram a doença também, teve muito sócio que pegou a doença. O historiador do Fluminense, um texto que eu achei na internet, fala que 24 sócios do time morreram por causa da gripe espanhola, e quando o campeonato voltou, depois de 56 dias, o pico da doença no Rio de Janeiro já tinha passado, mas ainda assim o Fluminense ainda tinha jogadores doentes, teve dificuldades para montar um time que entrou em campo na penúltima rodada e ganhou do Mangueira por 2-0. Esse foi o jogo que deu o título para o Fluminense naquele ano. E aí depois, na última partida do campeonato, que era contra o Carioca Futebol Clube, que é um time que hoje em dia é amador, o Fluminense deu WO, porque já tinha sido campeão e não tinha condições de colocar o time em campo porque muitos atletas ainda estavam doentes. E enfim, o time dedicou o título ao Archibald French, que foi o jogador do Flu que morreu vítima da gripe espanhola. O jornalista e escritor Nelson Rodrigues, célebre torcedor do Fluminense, era garoto na época da gripe espanhola e em 1961 ele escreveu sobre suas lembranças da doença e daquele campeonato carioca de 1918. Ele escreveu: "Foi uma tragédia, amigos, uma tragédia. Houve na cidade uma enchente de caixões. Pergunto, quem não morreu na gripe espanhola? Só escapou o Fluminense. Enquanto a morte com M maiúsculo fazia o seu carnaval, o Fluminense teve forças para pôr no bolso mais um título." O Fluminense já tinha sido campeão carioca em 1917, foi bicampeão, portanto, em 1918, e boa parte desses jogadores que tiveram a gripe espanhola se recuperaram da doença e no ano seguinte continuaram no time para participar da campanha do tricampeonato estadual, tricampeonato, aliás, que rendeu uma das estrelinhas que o Fluminense tem nos seus emblemas oficiais. Pouca gente sabe, mas aquelas 3 estrelas douradas que estão acima do símbolo do Fluminense até outro dia estavam no uniforme do time, estão na bandeira, tudo mais. Aquelas três estrelas, cada uma delas representa um tricampeonato estadual, e esse tri de 17, 18 e 19 é uma dessas estrelas. E em 1918 o Fluminense tinha uma outra preocupação além do Campeonato Carioca. O time fazia uma reforma
para ter o que seria, na época, o maior estádio do Brasil, o mais moderno e maior estádio do Brasil. Tanta grandiosidade, né? O Fluminense tinha um campo já naquele terreno, mas montava arquibancada para 18 mil pessoas. Tanta grandiosidade era para receber o Campeonato Sul-Americano de 1918, que gerava grande expectativa, seria o primeiro torneio internacional, o primeiro grande torneio internacional sediado pelo Brasil. E é correto a gente dizer que era a terceira edição da Copa América, porque Campeonato Sul-Americano e Copa América é tudo a mesma coisa, mudou de nome ao longo da história, mas é uma continuação. Então era a terceira edição da Copa América, deveria ser disputada no Brasil em 1918, o Fluminense fez a reforma do seu estádio. O historiador do Fluminense, no texto que eu li, diz que o time conseguiu entregar a obra dentro do cronograma, que era para entregá-la em novembro de 1918. Diz que, num grande esforço, conseguiram terminar as obras da arquibancada, embora o estádio tenha sido inaugurado oficialmente em 1919, que diz que em 1918 já estava pronto, mas não tinha condições, com a pandemia na cidade, não tinha condições de ter o Campeonato Sul-Americano de 1918 no Rio de Janeiro. E então o campeonato foi adiado em cima da hora. A gente pode fazer esse paralelo, né, que agora em 2020 a Copa América já foi adiada por causa do coronavírus. A Copa América de 2020 seria disputada na Colômbia e na Argentina, foi adiada. Há mais de 100 anos, a Copa América, na sua terceira edição, também foi adiada por causa de uma pandemia. Depois foi realizada normalmente no Rio de Janeiro, em 1919, o Brasil foi campeão. Foi, aliás, o primeiro título importante da história da seleção brasileira. Um outro episódio curioso que a gente pode comentar desse campeonato sul-americano é que ele foi adiado tão em cima da hora, né, tão às vésperas do torneio, que a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, já tinha dado dinheiro para que os atletas de São Paulo fossem para o Rio de Janeiro, um dinheiro para viagem. Já tinha sido entregue para os jogadores de São Paulo. Só que quando o torneio foi adiado, a CBD chegou para os jogadores e falou: então, agora vocês podem me devolver o dinheiro, né? O torneio foi adiado. E os jogadores falaram: a gente já gastou. Na verdade, não é que eles gastaram em farra, eles gastaram em equipamento esportivo, até em presentes, né? A história conta, mas fato é que eles não tinham como devolver o dinheiro. Eles dariam algum outro jeito para ir para o Rio de Janeiro se o torneio fosse realizado mesmo em 1918, mas o dinheiro não tinha como devolver. E isso gerou um grande mal-estar entre a CBD e o estado de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, tanto a imprensa esportiva paulista quanto a Associação Paulista de Esportes Atléticos, que era quem organizava o Campeonato Paulista, a pé, sim, tiveram uma indisposição com a CBD, chegaram a ameaçar boicotar as convocações, falaram: você quer que a gente devolva o dinheiro? Então a gente não vai também, tá criando esse mal-estar por causa de um dinheirinho aí, também a gente não vai mais enviar atleta paulista para a seleção. Teve essa grande confusão na época, teve uma ameaça, ao longo da história teve vários casos assim, né? A CBD era no Rio de Janeiro, várias brigas com São Paulo, mas uma delas foi nesse caso aí, porque não quiseram devolver o dinheiro. Depois, com o tempo, colocaram panos quentes na história. Tanto que os jogadores paulistas foram disputar normalmente o sul-americano com a seleção. Aliás, os jogadores que falaram que já tinham gasto dinheiro, eles eram todos jogadores importantes. O Neco, que é um dos maiores artilheiros da história do Corinthians, o Amilcar Barbouri, que é um jogador que ele tem a façanha de ser ídolo tanto do Corinthians quanto do Palestra Itália, né, que hoje é o Palmeiras, e até o Friedenreich, que era o maior jogador brasileiro daquela época, era do paulistano. E esses jogadores que falaram: a gente não tem como devolver o dinheiro não, CBD. Mas no ano seguinte eles estavam no Campeonato Sul-Americano, foi esquecida essa questão, tanto que o Friedenreich foi o grande destaque desse título sul-americano do Brasil em 1919, teve que ser adiado o torneio. Voltando para 1918, a gente teve outros jogadores do Rio de Janeiro que tiveram a doença. Um outro caso famoso é o Belfort Duarte, que ele é muito conhecido por causa do prêmio Belfort Duarte, né? O Belfort Duarte, ele era do América do Rio naquela época. Ele era famoso pelo seu fair play. Teve um episódio na carreira que ele denunciou um pênalti contra o próprio time, e depois foi criado o prêmio Belfort Duarte, que era entregue a jogadores que passavam no mínimo 10 anos sem uma expulsão na carreira, e o Belfort Duarte que deu nome a esse prêmio. O Belfort Duarte
teve gripe espanhola e ficou mal até, mas não morreu, conseguiu sobreviver. Outros jogadores, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. A gente tem outros casos de jogadores do Rio de Janeiro que morreram por causa da gripe espanhola. O extinto time do Vila Isabel perdeu o jogador Leonel Bandeira, o Ipiranga, também um time da época, perdeu o Adalberto de Melo, e o São Cristóvão, né, que esse sim existe até hoje, perdeu um dos seus maiores ídolos, que era o João Cantuária, morreu aos 25 anos. Há quem diga que há até certo exagero nessa história, né? Mas dizem que na sua última partida, que foi um jogo entre São Cristóvão e Bangu, o Cantuária já estava com sintomas de gripe, já estava fraco, e que a sua morte se deve muito ao jeito que ele se entregou nessa última partida, que mesmo doente, dizem que foi uma grande entrega, e ele acabou morrendo dias depois. Ele se tornou um verdadeiro mártir na história do São Cristóvão, inclusive está no hino do time, que foi composto pelo Lamartine Babo, ele que compôs hino de vários times, né, todos os grandes do Rio de Janeiro, vários hinos cariocas são de autoria do Lamartine Babo, e no hino de São Cristóvão ele fala sobre a fibra extraordinária do time e fala do saudoso João Cantuária. Estimulam a tua fibra extraordinária, os grandes feitos do saudoso Cantuária. Em São Paulo a gente também teve um caso de um jogador que morreu por causa da gripe espanhola, o Otávio Egídio, que era atleta da Associação Atlética das Palmeiras, que a gente não pode confundir com o Palmeiras atual. Inclusive a Associação Atlética das Palmeiras é um dos times que originou o São Paulo Futebol Clube, então sem relação nenhuma com o Palmeiras. O Otávio Egídio era jogador desse time e ele morreu com apenas 26 anos, depois teve muita homenagem a ele, inclusive um troféu do torneio Início, entregue em 1922 no Campeonato Paulista, recebeu o nome de Otávio Egídio. Em São Paulo a gripe espanhola chegou um pouco depois em relação ao Rio de Janeiro, mas rapidamente fez muitas mortes, tanto na capital São Paulo quanto no estado, e houve pressão para que o Campeonato Paulista fosse paralisado. Isso aconteceu no dia 20 de outubro, uma semana depois do Campeonato Carioca ter sido paralisado. Só que nesse dia 20 de outubro, as equipes que tinham jogos marcados chegaram a ir a campo, chegou a ter ingresso vendido, só que na hora dos jogos acontecerem um pouquinho antes, teve a decisão, não vai ter mais jogo, o campeonato vai ser paralisado. E o campeonato só retornaria em dezembro, já mais para o fim de dezembro, tanto que a competição só acabou de fato em 1919. A decisão tomada em São Paulo foi que as partidas que não tinham mais importância para o título não precisavam ser realizadas. E por isso o campeonato que tinha 10 times, quando voltou tinha só 4. As outras equipes foram automaticamente eliminadas, para não ter risco desnecessário mesmo de você ter uma partida logo depois de uma pandemia, né? Ainda tinha baixado, mas enfim, ainda tinha resquícios do vírus por aí, e decidiram então que apenas 4 times iam continuar no Campeonato Paulista e fazer os jogos restantes. A Associação Atlética das Palmeiras, que a gente falou que perdeu o Otávio Egídio, liderava o torneio quando foi paralisado, se a gente considerar o critério de aproveitamento, de pontos perdidos, porque nem todos os times tinham jogado a mesma quantidade de partidas, mas a Associação Atlética das Palmeiras era considerada líder do campeonato, e além dela tinham chance ainda de título o Paulistano, a Associação Atlética São Bento, não confundir com São Bento de Sorocaba, é um time que também já foi extinto, e o Corinthians. E então esses 4 times fizeram jogos restantes do campeonato para decidir quem seria campeão, e o campeão acabou sendo o Paulistano, que na última rodada aplicou uma goleada de 7-0 na Associação Atlética das Palmeiras. Diga-se, né, de passagem, que mais de 10 anos depois, jogadores da Associação Atlética das Palmeiras e do Paulistano iriam se unir para fundar o São Paulo Futebol Clube. Mas no final do campeonato de 1918, em 1919, a gente teve então essa goleada histórica do Paulistano na Associação Atlética das Palmeiras. O Paulistano foi tricampeão paulista em 1918, seria tetracampeão em 1919 e até hoje é um feito único no estado de São Paulo, um tetracampeonato estadual. No resto do país a gente teve diversos outros casos de campeonatos que seguiram essa lógica, eles foram paralisados no meio, alguns foram encerrados, outros retornaram depois, que nem está acontecendo agora com o coronavírus, nossos campeonatos todos parados.
e talvez alguns não acabem de fato. Um outro torneio, um caso de torneio que não acabou foi no Rio Grande do Sul, que seria o primeiro campeonato gaúcho da história. Iam juntar os campeões das zonas regionais e fazer um campeonato gaúcho em 1918. E esses 3 times seriam o Cruzeiro, que na época era de Porto Alegre, hoje é de Cachoeirinha, o 14 de Julho de Santana de Livramento e o Brasil de Pelotas. Esses 3 times, cada um venceu a sua zona regional e eles iam então fazer lá um triangular para decidir quem seria o primeiro campeão gaúcho da história em 1918. Mas, como teve a gripe espanhola, simplesmente desistiram e o Campeonato Gaúcho só teve sua primeira edição oficial em 1919. E até hoje, mais de 100 anos depois, esses 3 times, Brasil de Pelotas, o Cruzeiro e o 14 de Julho, querem na justiça serem reconhecidos como campeões gaúchos de 1918, um torneio que não aconteceu. Então, no Brasil, esses foram os impactos no calendário. Os campeonatos estaduais pararam por causa da gripe espanhola, alguns foram retomados depois, outros terminaram sem campeão. Falando agora dos outros países da América do Sul, a gente teve casos de campeonatos que foram interrompidos naquela época, mas por outros motivos que não necessariamente a gripe espanhola. Por exemplo, no Paraguai. O Paraguai parou por causa da gripe espanhola, mas demorou muito. O campeonato transcorria normalmente, apesar da gripe espanhola ter feito muitas vítimas no Paraguai, o país tinha mortos, mas o campeonato continuava normalmente. Chegou a acabar o calendário normal e Cerro Porteño e Nacional ficaram empatados em pontos, portanto seria disputado um jogo de desempate. E esse jogo foi realizado em 10 de novembro de 1918, terminou empatado no tempo normal, teve uma prorrogação que estava empatada e teve que ser encerrada por iluminação ruim. E aí sim, depois que essa prorrogação, esse jogo desempate foi paralisado, aí sim teve uma longa pausa no futebol paraguaio e os minutos restantes daquela partida só seriam disputados em 12 de janeiro de 1919 e terminou empatado de novo. Aí teve um novo jogo que terminou empatado novamente. E aí, na terceira partida, no terceiro jogo de desempate, que finalmente a gente teve o campeão paraguaio de 1918 em 1919. Segundo o site Tigo Sports conta, essa é a minha fonte, uma história espetacular, né? Nesse terceiro jogo de desempate, o Cerro Porteño perdia por 2-0 até 5 minutos para o fim do jogo e conseguiu uma virada espetacular. Ganhou de 4-2 do Nacional do Paraguai e se sagrou então campeão paraguaio do ano de 1918 e 1919 no terceiro jogo de desempate. Na Argentina, o campeonato de 1918 não parou, o Racing foi campeão. E aí no ano seguinte, sim, o campeonato teve algumas rodadas disputadas e parou em 1919 e coincidentemente houve uma nova onda da gripe espanhola nessa época. A Argentina era afetada por uma nova onda da gripe espanhola quando paralisou o campeonato em 1919, mas a razão não foi essa para paralisar o campeonato. O campeonato parou porque houve um racha entre os times e eram 19 times que faziam parte do campeonato, 13 decidiram disputar uma liga paralela e só 6 times que seguiram disputando o campeonato que começou originalmente. Esse, inclusive, foi o primeiro título do Boca Juniors na Argentina. O Boca foi campeão em 1919 num torneio que começou com 19 times e acabou só com 6, enquanto teve uma outra liga paralela. E aí o campeonato argentino só foi se reunificar novamente em 1926. Então parou em 1919, quando teve a segunda onda da gripe espanhola, mas não foi por causa da doença. Indo agora para a Europa, por lá, vários torneios importantes já não eram disputados em 1918 por causa da Primeira Guerra Mundial. A Europa era o principal palco da Primeira Guerra, então vários torneios importantes já tinham sido cancelados de qualquer forma, como é o caso do campeonato inglês, na Itália também o campeonato nacional. A gente tem relatos de pequenos jogos regionais que aconteceram ali nesses países, mas os campeonatos nacionais estavam paralisados por causa da guerra. Em outros países não. Na Espanha, por exemplo, que a gente disse que era neutra, né, na Primeira Guerra Mundial, a gente teve a Copa do Rei, que era o grande torneio nacional de então,
disputado normalmente em 1918, a final foi realizada em maio e aconteceu. A Copa do Rei teve o campeão em 1918, porque o pico da doença na Espanha foi depois de maio, então em maio ainda foi possível realizar a final da Copa do Rei. Quem ficou com o título foi o Real Unión, um time basco que hoje está na terceira divisão do Campeonato Espanhol, e o vice-campeão foi o Madrid Futebol Clube, que na época era só o Madrid Futebol Clube, um time médio, mas ele depois se tornaria Real Madrid, ganharia a alcunha de Real, o título, né, de Real em 1920. E quem deu pro Madrid FC esse direito de se chamar Real, de colocar uma coroa no seu distintivo, foi o rei Alfonso XIII. E o rei Alfonso XIII, ele pegou a gripe espanhola e, inclusive, ele ficou muito mal, ele esteve próximo de morrer. Então a gente pode dizer que, se o rei Alfonso XIII tivesse morrido de gripe espanhola em 1918, possivelmente, ele pelo menos não teria, né? E possivelmente a coroa espanhola não teria concedido ao Madrid FC o título de Real. Então o Real Madrid talvez não se chamasse Real Madrid, fosse Madrid FC até hoje, se o rei da Espanha na época tivesse morrido de gripe espanhola. 2 anos depois ele iria prestar essa homenagem, conceder esse título ao time de Madrid. Na Europa a gente também teve nomes importantes do futebol que morreram por causa da gripe espanhola. A gente pode citar, por exemplo, o Angus Douglas, que era um jogador escocês que foi ídolo do Chelsea e do Newcastle. Em 1918 o futebol estava paralisado por causa da guerra na Inglaterra e ele então não estava jogando futebol, ele trabalhava numa fábrica de munições. E ele sobreviveu ao fim da Primeira Guerra, viu o armistício, mas acabou morrendo um mês depois por causa da gripe espanhola. Não pôde retomar a carreira de futebol, ele poderia retornar para o Newcastle. E um outro nome que é muito lembrado é do Dan McMichael, que é um irlandês que foi treinador do Hibernian, que é um time escocês que foi 4 vezes campeão escocês. O primeiro título foi com o Dan McMichael no comando. O Dan morreu por causa da gripe espanhola e, como muitos dos mortos na época, ele foi enterrado sem lápide, né? Foram tantos mortos, como está acontecendo infelizmente com o coronavírus agora também, né? Esses problemas, enterro, cremação, as famílias não podem participar de enterro, enfim, o Dan McMichael foi enterrado sem lápide e só mais de 100 anos depois, né? Cerca de 100 anos depois, agora recentemente, que torcedores do time fizeram um esforço coletivo para encontrar o lugar exato onde o McMichael foi enterrado e ali colocaram então uma placa, né, uma lápide homenageando ele, que o time tem 4 títulos, ele ganhou um dos títulos, é um grande ídolo e morreu vítima da gripe espanhola. Bom, gente, vamos entrando aqui na reta final do vídeo. Peço desculpas, que eu sei que foi mais um vídeo longo meu, em alguns momentos eu podia ser mais objetivo, acabo me empolgando, dando uma floreada, fazendo link com outros fatos, tal. É que realmente falar de história do futebol é uma coisa que me empolga muito, e misturar isso com geopolítica, enfim, e uma situação que nem essa, que a gente pode fazer tanto paralelo do passado com o dia de hoje, é uma coisa que me empolga muito e eu acabo falando muito. Mas antes de acabar esse vídeo, que já foi longo até aqui, né, eu queria agradecer e citar as fontes que eu usei nessa pesquisa. Eu fiz toda a pesquisa de casa utilizando a internet, eu estou aqui na quarentena e só foi possível ter tanta informação porque eu tirei de lugares como a Trivela, sempre excelente fonte de pesquisa sobre futebol, o jornal Folha de São Paulo, encontrei umas matérias interessantes, o jornal O Globo, o site do Fluminense, que nem eu já falei, né, o Fluminense muito envolvido, né, nesse campeonato de 1918, a Laranjeiras e tudo mais, então foi muito importante como fonte. O blog Mundo da Pelada, que eu não conhecia, que foi uma ótima fonte de pesquisa, além do site espanhol ABC, o site argentino InfoCielo, o Tigo Esportes, né, que eu já citei para procurar o Campeonato Paraguaio. Não sei se eu esqueci alguma fonte, se eu esqueci depois a gente preenche aí. E por fim, eu tinha prometido que ia dar uma mensagem otimista, né, terminar o vídeo com uma mensagem otimista, e sim, vou terminar com uma mensagem otimista, que é uma última informação desse vídeo, que eu retirei, tenho como fonte o site americano GameSpot.
E eles são a fonte, eu não achei isso em outro lugar, mas eu acho que faz todo sentido o que está escrito lá. Que um dos legados que ficou para a humanidade ao fim da gripe espanhola, quando enfim a pandemia foi vencida, foi o aumento de áreas ao ar livre. Porque eles perceberam, né, o mundo percebeu que foi tão fácil para o vírus se espalhar, se propagar, porque as pessoas viviam muito em áreas densamente povoadas e sem higiene, né, vielas, que as pessoas moravam muito próximas, sem higiene, foi muito fácil para o vírus se espalhar. Além da guerra, né, enfim, as condições da guerra foram fundamentais para o vírus espalhar, mas pensando nas cidades a gente tinha esse problema, que não é um problema superado no mundo, muito longe disso, né? Na Europa provavelmente a coisa mudou, mas aqui na América Latina, na Ásia, na África, a gente ainda tem muito dessas vielas, né, de gente morando em condições muito precárias, e isso favorece qualquer doença a se disseminar, infelizmente. Mas enfim, pensando, né, globalmente, pensando no esporte, no cenário europeu, no caso, aconteceu isso. Começaram a conceber assim, cidades com mais espaços ao ar livre, incentivar a prática ao ar livre das pessoas, né, de esportes ao ar livre, e isso acabou chegando também nas camadas mais pobres da sociedade, que até então não praticavam tanto esporte, muito menos o futebol, que era um esporte elitista. A gente já tinha fábricas, né? Tem histórias do começo do futebol inglês que tinha lá os times de fábricas, tal, os operários, mas enfim, ainda era uma coisa muito pequena. E a partir desse legado da gripe espanhola, no fim da gripe espanhola, começou a ter mais esporte ao ar livre, começou a ter áreas mais abertas nas cidades, e isso aos poucos se refletiu no futebol, que se tornou um esporte de massa, porque começou a ser praticado por pessoas mais pobres também. Não foi um fenômeno do dia para a noite, né? Demorou. No Brasil o futebol se profissionalizou só nos anos 30, que foi quando realmente a gente tinha o esporte mais popularizado e tal. Mas, enfim, fica essa mensagem de uma coisa positiva que a gente pode tirar de um momento trágico da história da humanidade. E eu espero que a gente tenha também um legado agora do coronavírus. A gente com certeza vai vencer mais essa pandemia na história da humanidade, e tem coisas que a gente já vê que com certeza vão ficar depois, né? Prática de home office, e-commerce, essas coisas que a gente está aprendendo que dá para fazer de casa, com certeza vão ficar, mas espero que tenha mais mudanças estruturais na sociedade, que a gente comece a pensar mais na igualdade das pessoas, né? Comece a pensar mais na higiene, nas condições sanitárias, enfim, e começa a dar valor à ciência, pensar que um vírus aí pode, né, nascer na China, o mundo é globalizado e ele chega para o mundo inteiro e causa tantas mortes e causa tanto transtorno, né, na nossa vida. Então que a gente aprenda a lição. E a gente está sofrendo agora sem futebol, a gente que ama futebol, mas depois também que a gente encare o futebol de outra forma, né, enfim, valorizando o quanto o futebol é importante pra gente, e sem aí picuinhas, coisas menores, que a gente saia pessoas bem melhores do coronavírus. Agora a gente vai ter vários vídeos de uma coisa que vai ficar de legado, é que eu tô aprendendo a fazer o vídeo sozinho aqui do meu celular. Esse primeiro, com certeza, tem muito a melhorar. Mas é isso, gente. Fica essa mensagem no fim aí, que a gente vai vencer, mas para vencer o coronavírus é fundamental seguir as recomendações sanitárias, a gente lavar a mão, evitar contatos, vamos cumprir a quarentena, vamos fazer tudo que a gente pode para superar o vírus o quanto antes, superar a pandemia o quanto antes e com o mínimo possível de mortes, certo? É isso, gente. Façam os comentários aí. Até o próximo vídeo. Grande abraço.